Pessoal, então hoje a gente tem o Aredes aí completando aí o norte da Itália, numa região aí fantástica que é Veneza, que o grupo foi o primeiro grupo do milhão na Europa, foi Veneza, né? Então ela tem como é que eu diria assim, tem um carinho especial aí para a gente, né? Com aquela viagem de 1.800 passageiros. Sabe lá Deus quando vamos ter uma viagem desse tamanho de novo nas condições atuais. Nós iniciamos essa viagem pelo norte da Itália por Milão. E de Milão nós começamos a entrar então na região do Vêneto, que é uma região muito próspera, e tem todas essas cidades que eu coloquei aqui nesse slide. Nós passamos por Verona, passamos por Pádua e descobrimos que Pádua vai muito além da Basílica de Santo Antônio, que é o destino mais conhecido por conta do santo padroeiro. Mas tem cidades encantadoras na região do Vêneto, muito prósperas. Temos Vicenza, que eu coloquei como destaque aqui, o maravilhoso Teatro Olímpico de Andrea Palladio. Andrea Palladio foi um arquiteto divino do século XV e XVI, que esse Teatro Olímpico é uma obra de arte. Ele não foi bombardeado durante a guerra e hoje se pode visitar. Tudo que vocês veem nesse teatro aqui é madeira e estuque. Não tem uma única peça de mármore. É uma obra de arte fantástica. Então, indo a Vicenza, é importante procurar marcar um horário para uma visita no Teatro Olímpico. Além de Vicenza, também tem Treviso, com seus canais maravilhosos. São muitos canais, que é uma característica das cidades venezianas. E uma curiosidade de Treviso, primeiro, lá se origina uma das principais sobremesas italianas, que todo mundo gosta, que é o tiramisu. E a Fontana della Tete, né? A Fontana das Tetas, a Fonte das Tetas. Essa é uma fonte histórica. Essa foto aqui é de uma reprodução. A original está na Praça Central de Treviso. Quando um doge, né, designava um governante para a cidade, era uma semana de festa e comemoração. E das tetas dessa senhora jorrava vinho branco e vinho tinto, por uma semana. Pão e circo completo. Uma verdadeira maravilha. Vou passar para o próximo slide. Bom, só para que vocês se localizem no mapa, toda essa parte branca é a região do Vêneto, que faz aqui fronteira com Trento, Alto Adige, e Friuli, Veneza Giulia, onde está Trieste. Aqui o Mar Adriático, que nós encontramos a nossa pérola, Veneza. E uma cidade que eu resolvi colocar um destaque especial também é a cidade de Bassano del Grappa, que tem essa ponte aqui maravilhosa. Bassano del Grappa produz uma bebida muito conhecida na Itália, que é a grappa. E ela é feita a partir da fermentação da casca da uva. Então, da uva, tudo se aproveita. Nós já conhecemos anteriormente o símbolo da região do Vêneto, que é o leão alado. Esse leão alado que representa o santo padroeiro de Veneza, San Marco. Então, vamos seguindo. Bom, antes de chegarmos a Veneza, eu gostaria de apresentar a vocês no caminho
um passeio muito interessante, muito lindo, de uma beleza inacreditável. Riviera de Brenta. É a Riviera do Rio Brenta, que começa lá no Trentino, lá em cima, são 174 quilômetros de comprimento de rio. Passando por Pádua, começa então a Grande Riviera. Então, de Pádua, né? Pádua até Veneza, nós vamos passar por vilas italianas maravilhosas, um passeio inacreditável. Toda vez que eu venho de Pádua com um grupo para chegar até Veneza, eu saio sempre um pouquinho mais cedo e aproveito desse passeio de ônibus mesmo, para que as pessoas possam desfrutar dessa grande beleza. E eu vou tentar, a partir do meu olhar, né, tentar mostrar um pouco disso para vocês. Espero que gostem. Vamos lá? Essa é a Riviera de Brenta. É o caminho que a gente faz até chegarmos em Veneza. Vocês veem aqui, desse lado aqui, todo esse canal é um canal navegável. Desculpa. Esse canal é um canal navegável e o que vocês vão encontrar na Riviera de Brenta é essa paisagem aqui maravilhosa. Muitos bares, lugares muito agradáveis para sentar, tomar um drink, aproveitar do verão. Tem muitos passeios de bicicleta, tem passeios de barco e aqui, logo em cima, como curiosidade, como destaque, eu coloquei aqui a ponte, já em movimento. Toda passagem de barco é controlada através dessas pontes. Quando vem os barcos, então, ela se abre, fica na lateral e os barcos podem passar. Então, é um passeio divino, maravilhoso. E tudo que a gente vai encontrar nessa Riviera são mansões incríveis, que formam as vilas maravilhosas do século XV até o século XVIII, quando as famílias aristocráticas venezianas, mesmo as outras famílias de outras regiões da Itália, resolveram então construir suas vilas. Porque, primeiro, o Vêneto era uma terra muito próspera, né? A beleza incrível, a proximidade com o mar e muita água proveniente do rio principal que vem lá de cima, lá do lado corta ao norte todo, que é o Rio Pó. Então, é uma terra muito fértil e realmente caiu na graça de todos os grandes aristocratas. Essas vilas eram mais do que mansões. Eram, na verdade, também onde se faziam esses homens de dinheiro, investiam em agricultura, em pesquisas, através dos agrônomos. Então, ali era um lugar também de experimento. E nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. Essa foto aqui é a foto dos fundos da Vila Pisani. A Vila Pisani, hoje, é um museu nacional. Essa parte que a gente consegue ver aqui, isso aqui não é o palácio, pasmem, é a estrebaria, no final da vila. Vamos seguindo um pouquinho mais à frente. E aí nós vemos, então, a majestosa Vila Pisani, ali de frente para o Rio Brenta. Esse rio maravilhoso. Aqui nós temos uma ideia do que seria o interior desse palácio, com salas maravilhosas, completamente afrescadas, com lustres divinos e de um luxo absurdo. Muito bonito.
Dos dois lados, nós vimos duas entradas aqui, que, claro, hoje não funcionam, porque a entrada principal é aqui pela frente, mas desse lado aqui, o lado direito, para quem está olhando a foto, está esse incrível labirinto, esse labirinto verde. E aí eu coloquei uma foto aí da torre principal, onde fica um vigia. Eu já fui várias vezes na Vila Pisani com um grupo, mas nunca consegui entrar no labirinto, porque na época estava faltando funcionário e precisa de um funcionário lá em cima para poder indicar o caminho, porque ele está acima da cabeça das pessoas. Então, para você se perder dentro desse labirinto, é muito fácil. É muito interessante, é de uma beleza extraordinária. Aqui, acima da foto do labirinto, vocês conseguem ver a fonte. O prédio principal é esse que está na foto grande. Quando você passa por ele, então tem essa fonte maravilhosa que vai levar lá no fundo aquela primeira foto que eu mostrei para vocês da estrebaria, para vocês terem a dimensão, né, a ideia da dimensão de uma vila como essa. Todos os dois lados que vocês veem essa vegetação é o que eu falei, onde agrônomos e pesquisadores trabalhavam e montavam verdadeiras florestas, bosques para tratamento de frutas e, enfim, tinha uma função muito maior do que só festas, né? Então, e maravilhosa. Passando ainda pelas vilas, botando algumas aqui, Vila Todeschini, Vila Valier, Vila Valmarana, Vila Foscari e Vila Wiedma. Então vocês veem esse prédio simplesinho aí, que parece aqui, ó, do lado aqui, ó, esse prédiozinho branco aqui. Olha ele por dentro, o luxo, a sofisticação que é. Todas essas vilas hoje foram convertidas em locais de evento, algumas em hotéis e muito poucas em museu. A Vila Pisani se transformou no museu porque é uma das mais importantes. Mas as outras se transformaram então em locais de eventos. Então você pode fazer casamento, pode planejar um evento com um grupo de incentivo ou com seu grupo de turismo, enfim, tem todo tipo de opção de evento num lugar maravilhoso como esse, com jardins incríveis. E você pode também, em algumas vilas, ficar hospedado. Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês. Pouca gente conhece esse pequeno caminho que fica mais ou menos 20 quilômetros de Veneza. É um caminho muito agradável, muito bonito e muito prazeroso. Continuando, agora nós vamos entrar mesmo em Veneza e aqui eu só estou dando um panorama de como funciona a entrada dentro de Veneza. Temos que considerar que essa parte aqui do continente, tudo é Veneza, né? Isso aqui é Veneza, onde tem aqui a cidade de Mestre, que tem opções incríveis de hotelaria, porque Veneza não tem condição de hospedar números de pessoas que visitam Veneza. Normalmente os grupos ficam em Mestre ou em Pádua, que também está muito próximo, né? Não é tão distante assim, está aí a uns 30 quilômetros, está 40 quilômetros no máximo, está Pádua. Então, Pádua, Mestre é a melhor opção, está mais próximo de Veneza. E aqui a 20 quilômetros, o que eu mostrei para vocês, a Riviera de Brenta, tá? Aqui, com esse rio aqui. Como é que se entra em Veneza? Antigamente, tudo era feito por barco fluvial, mas agora, na década de 30, Mussolini mandou construir, então, essa ponte
que passa, inclusive, a linha férrea. Então, você pode chegar em Veneza de trem. Essa ponte, o que ela chega mais próximo é para aqui, ó, muito próximo da estação. E é só até ali que os carros conseguem trafegar. Depois, então, tudo é feito em barcos. Tem aqui, desculpe, aqui. Tem aqui desse lado a ilha de Tronqueto, que é uma ilha também artificial, que foi construída para receber, então, os ônibus de turismo e os navios. Dali partem os navios, né? Então, quando você chega com um ônibus de turismo, você desce em Tronqueto e dali, então, pega um barco que vai te levar para Veneza. Normalmente eles vão desembarcar por aqui, e aí você faz o caminho todo a pé para visitar até entrar em Veneza pela San Marco. Ou então, se você estiver hospedado dentro de Veneza, você pega ali um barco que vai lhe levar direto para o hotel. Veneza tem uma pegadinha, tem que tomar muito cuidado. A menos que você tenha uma mochilinha tranquila, você pode se hospedar dentro de Veneza e usar esse transporte alternativo, que é o transporte público, né? Ou passar esse sufoco aí. Agora, se você quer se hospedar em Veneza em bom estilo, contrata um táxi, né? E que vai te deixar no ancoradouro do seu hotel, ou o mais próximo possível. Esses taxi boats custam uma média de 120, 80, 120 euros, dependendo da distância, né, e o percurso que ele vai fazer. Mas vale a pena. Eu, nos grupos agora dos anos anteriores, que eu ficava hospedado em Veneza, eu entrava e saía com um taxi boat, inclusive para voltar para ir para o aeroporto Marco Polo. Está um pouquinho ali em cima. Aqui a gente consegue ter mais ou menos uma ideia do mapa de Veneza. Ele tem o formato de um peixe, né? Tem a ilha de Giudecca, que uma vez por ano ela é unida por uma ponte, é uma ponte montada com pilotis e barcos, porque tem uma festa muito importante, Festa do Redentor, né? Que foi uma homenagem ao Redentor por salvar as pessoas daquela grande peste que assolou praticamente a população de Veneza. Bom, já falamos disso, temos aqui eu botei em destaque esse ferryboat aqui, esse ônibus, que é o Vaporetto. O Vaporetto é um meio de transporte mais fácil para você se locomover em Veneza, né? Então, aqui são as linhas dele, esse mapa aqui faz essa linha aqui, esse emaranhado. É muito fácil. Pagou o seu ingressinho, você tem até um ingresso diário, você pode pagar esse ingresso ou compra na maquininha em frente e presta atenção qual o destino que você quer, né? Sempre tem a indicação nas estações, tem mais de uma estação numa fila de estações ali, e ali você olha o número para onde ele está indo e qual é o percurso que ele vai fazer. É muito bem organizado. Se você não conseguir comprar na máquina, hoje não tem problema. Tem uma pessoa que cobra para você lá direto no Vaporetto. Isso é uma informação importante, porque antes não tinha. E se você entrasse por engano, sem pagar, sem o bilhete, bom, pagava uma multa violenta. E isso era sempre um problema para turista. Ok, continuando então, já sabemos como vamos entrar em Veneza, vamos chegar até Veneza, e essa, La Sereníssima, Sereníssima porque faz parte é uma república marinheira.
maravilhosa, né? Vocês acham linda essa foto? Vocês não viram nada. Tem que ver e sentir Veneza pessoalmente. É uma obra das mais importantes e mais lindas. Todo mundo quer chegar a Veneza em algum momento da sua vida. Eu já fui a Veneza muitas vezes. Eu acho que foi um dos lugares que eu mais visitei, né, com grupos. E a cada viagem é um olhar completamente diferente. Completamente diferente. Alagado, seco, tem para todo gosto. E a beleza dessas fachadas e da cidade é fenomenal. Veneza é um destino que não se deve deixar de ir. Bom, a sala de entrada, né, a recepção de Veneza é a Piazza San Marco, a praça mais importante. O portal da cidade são essas duas colunas aqui, uma com um leão alado, que representa a força do Vêneto, e do santo, que está aqui na outra coluna. Então, esse é o portão de entrada. Do lado esquerdo, nós temos o Palácio do Calle, o Palácio do Cal, é a residência do Doge. E do lado direito, um museu maravilhoso. E essa parte aqui do museu, que fica aparente de frente para o palácio, é uma incrível biblioteca. Uma biblioteca maravilhosa, com mapas e cartas e documentos raríssimos. Hoje, infelizmente, parte da biblioteca está em restauração, então você só consegue visitar alguma coisa e só de estar diante daquela estrutura maravilhosa, do mobiliário antigo, é uma visita imperdível. Imperdível também, claro, a Basílica de San Marco, que é essa maravilha, é completamente decorada por dentro com mosaicos dourados, é de uma beleza absurda, absurda. E ali é onde mostra todo o poder econômico dessa grande Veneza, né? Aqui nós vemos o campanário de San Marco, que normalmente os campanários eram construídos fora das igrejas, não é uma continuação da igreja. E os campanários tinham, a gente já falou até a respeito disso, eles tinham um uso social, né? Porque através das batidas de sino poderiam se avisar a alguns eventos sociais, até um incêndio. Então, tudo era alertado pelos campanários. Bom, continuando, nós vamos entrar um pouquinho, assim, muito rapidamente, no Palácio do Doge, né, que é o Palácio do Calle, e vocês vão se deparar com essa maravilha, que não é a sala mais bonita, o salão mais bonito. E é um pouco do que a minha câmera consegue pegar. É de uma beleza, de uma riqueza absurda, absurda. No século XV, Veneza alcançou o máximo do apogeu, né? Tornou-se centro do comércio mundial e a maior cidade portuária do mundo, com mais de 200 mil habitantes. Isso era muita coisa, né? Então, para vocês verem o quanto era importante essa República Marinheira e Veneza. Então, esse é um pouco do interior do Palácio do Calle, que se visita. Normalmente, você paga o ingresso com uma guia. É outro lugar que também eu recomendo vocês fazerem com um guia, porque senão vocês perdem muita coisa, né? Fazer uma visita dentro desse palácio com um guia é maravilhoso. Faz um circuito fantástico.
Um outro destaque desse palácio tem aqui ao lado, que está entre a Basílica e o palácio, os fundos do palácio, a Porta de la Carta, né? A porta do papel. Do papel, porque as pessoas que não sabiam ler ou escrever dependiam de uma pessoa ali, um serviçal do palácio, que escreviam as cartas e redigiam os documentos importantes, né, para serem apresentados, então, à magistratura. Por isso, essa porta é uma porta muito importante, tinha uma função social incrível. Mais ou menos os guias até brincam que era como a Fernanda Montenegro na Central do Brasil, né, escrevendo cartas. É mais ou menos isso, porque naquela época as pessoas não eram letradas. Continuando. Bom, agora começamos a entrar em Veneza e perceber, não tem como falar de Veneza sem falar de números. Números que espantam, que saltam os olhos. Essas fotos aqui, todas elas foram tiradas por mim. Essa ponte aqui no meio é a famosa Ponte do Suspiro, que não tem nada de romântico, o significado dela, né? É porque era o último suspiro que um condenado tinha para ver a luz do dia, né? Então, quando ele era julgado no Palácio do Cali, que está aqui à esquerda, ele era diretamente levado por essa ponte aqui, por esse caminho, e dessas gradezinhas aqui, essa é a visão que ele tem. Eu tirei a foto aqui para vocês. Era a última vez que ele veria a luz do dia. Depois, então, entrava aqui na prisão, nos calabouços. Isso é uma visita que está incluída na visita do Palácio do Cali. É muito interessante. E a beleza arquitetônica de Veneza é um capítulo à parte, né? Bom, Veneza ela é formada por 125 pequenas ilhas, né? É praticamente um arquipélago que monta essa estrutura veneziana. 178 canais, 439 pontes, se é que já não ergueram mais uma por aí, 148 igrejas, 170 campanários distribuídos em toda a área de Veneza. 405 gôndolas. Gôndolas também é um ícone da cidade de Veneza, um passeio de gôndola, aquele passeio romântico, né? As gôndolas elas custam em torno de 80 a 150 euros, né? Para um passeio de 30 a 45 minutos, que vai ali circundando pelos canais. Normalmente, quando a gente está com um grupo grande, contrata uma outra gôndola para ir junto, com música, que dá, claro, um ar mais romântico, e é realmente maravilhoso. É um passeio incrível. Habitantes do centro, isso quando eu falo centro histórico de Veneza, 53.986. É um número bem grande. 39 mil são frequentadores que vêm todos os dias, né? Eles vêm para estudar, para trabalhar, porque o comércio é muito grande, tem muitos hotéis, muitas lojas, muitos restaurantes. Então, 39 mil pessoas é esse povo que habita Veneza diariamente no entra e sai, né? Chega de manhã e sai à noite. Visitantes, cerca de 35 mil por dia, com picos de até 150 mil pessoas visitando Veneza. É um absurdo.
Eu acho que é uma das cidades que as pessoas mais reclamam da superpopulação. Até porque Veneza, por conta da umidade, a proximidade do mar, porque a água não é mar, é uma água de lagoa que se mistura um pouco com o mar aberto, que está um pouco mais à frente, alguns quilômetros mais à frente. Então, tem muita umidade, então isso dá uma sensação de calor muito grande. E a cidade completamente lotada, andando por aquelas pontes todas. Então, isso causa um cansaço muito grande. Veneza é para ser visitada com calma, com tranquilidade, sem estresse. Para você andar, se perder e se achar também por aquelas vielas todas, porque cada bequinho, cada lugar que você entra, que você percorre, você encontra coisas lindíssimas para ver, né? Então, Veneza é sempre uma enorme surpresa. Lá. Bom, essa é mais ou menos a estrutura, né? Um panorama da cidade. Eu coloquei aqui umas fotos de alguns palacetes, da Piazza San Marco, mas só que a gente precisa pensar em Veneza, se nós virarmos ela de cabeça para baixo, vamos encontrar uma floresta, uma enorme, hectares e hectares de floresta que sustentam no sistema de palafita todos esses grandes palácios. Quando a gente fala de palafitas, imagina umas casas muito pequenininhas sustentadas por vigas. Mas imagina esses palácios todos cheios de mármores e detalhes e peso. É uma cidade, uma grande cidade sustentada por uma floresta imensa que foi toda trazida desse bosque de concílio. Né? Então, eu tinha que botar uma imagem desse bosque para a gente ter também uma outra visão da cidade. É uma cidade que tem uma infraestrutura excelente, muito boa, tudo funciona muitíssimo bem. Tem muitos hotéis, uma vasta rede de hotéis, restaurantes, um comércio gigantesco. Tudo que vocês encontram nas cidades italianas encontram também em Veneza. Tem um aeroporto excelente, agora super moderno, foi todo repaginado. Quando você chega de barco no aeroporto, já desce no ancorador e tem passarelas automáticas, tudo coberto, climatizado, então não existe mais sufoco, porque antigamente você chegava no ancorador e tinha que andar um pedação no sol até chegar na área central do aeroporto. Isso não acontece mais. Em Veneza acontecem eventos muito importantes, como o Festival de Cinema. Então, isso deu uma notoriedade e um movimento muito grande à cidade. Tem também a Bienal de Veneza. De 2 em 2 anos acontece essa Bienal de Arte, que traz gente do mundo inteiro, artistas renomados. Então, precisou se construir e montar uma infraestrutura melhor para atender a toda essa demanda. E ela não deixa nada a desejar. É uma cidade que conta com esse aeroporto, tem uma ilha, tem hospital, tem escola, universidade, inúmeros museus e uma ilha que funciona como cemitério. Então, gente, pode nascer, viver e morrer em Veneza tranquilamente. Vai ficar feliz. Ainda continuando em Veneza, nós chegamos pela Piazza San Marco, né, a Praça São Marco, e vamos andar até o Rialto, que é o Gran Canale, o Canal Grande, do outro lado. Né? Por que Rialto é tão importante? Porque é ali. O processo histórico, o início de Veneza começou neste ponto, né, no Rialto. Antigamente, claro, era uma ponte no início era uma ponte de madeira,
E hoje não, uma ponte maravilhosa de mármore, a gente tem lojas incríveis, de joias e tudo mais. E é uma paisagem belíssima, esse Gran Canário. Todos os passeios de gôndola que passam lá pelos canais menores vão chegar, o objetivo é chegar até esse grande canal, onde você tem essa vista deslumbrante da cidade. Aqui ao fundo, depois do... Aqui, esse prédio branco aqui, depois da ponte, é o Palácio Tedesco, Palácio Alemão. Hoje é um grande centro comercial, um shopping de luxo, mas que você pode subir até o terraço, onde estão esses minaretezinhos aqui, ó, essas pontas. Então, você consegue fazer uma visita aqui, andar por esse terraço e tem uma vista incrível, imperdível. Há algum tempo era muito comum, de graça, ia, subia todo mundo tranquilamente, subia e descia. Agora ficou muito famoso e o movimento aumentou muito, então eles restringiram. O que você faz? Tem que fazer pela internet uma reserva de horário, pedir para chegar até lá no terraço. Mas também funciona super bem, não tem problema nenhum. E se você não conseguir subir ao terraço, não, pouco importa, porque Veneza, o que não falta é vista deslumbrante. Todo caminho ele é sinalizado por essas plaquinhas que vocês vão encontrar em todas as ruelas e pontes e tudo mais, que são per Rialto, para Rialto, ou para São Marco. Então, se você quer chegar até São Marco de Rialto, é só seguir as setinhas. Se você quiser chegar a Rialto, também siga as setinhas. Ou andar até a ferrovia. Já é um caminho bem mais longo, mas é um caminho muito usado pelo pessoal que vem estudar e trabalhar, que vão até a ferrovia, porque da ferrovia eles podem chegar a pegar o transporte público, que vai atravessar a ponte, ou pegar o trem. Então, muito fácil, mamão com açúcar. Andar em Veneza é muito fácil. Vai se perder a beça. Isso aí não tem jeito. Todo mundo se perde. Mas também todo mundo se acha. E é gostoso também se perder por Veneza, né? Tem muitos lugares bonitinhos, tem umas casinhas com jardins muito interessantes. É uma delícia. Continuando, não tem como não falar do Carnaval de Veneza, que é uma das principais atrações, acontece normalmente em fevereiro, e a tradição das máscaras é aquela mesma que a gente já conhece, né? Com as máscaras você pode ser o que você quiser. E os aristocratas e todo aquele povo daquela época tão oprimida, na época do Carnaval podiam ser quem eles quisessem, usando as máscaras. E aí se deu, então, digamos que é uma festa permissiva, onde as pessoas podem ser aquilo que elas quiserem, como o nosso carnaval mesmo. Não tem muito essa característica do nosso carnaval, porque lá acontece um grande desfile na Praça São Marco com essas fantasias maravilhosas. São de um bom gosto e de uma arte inigualável, inigualável. É realmente muito bonito. E eles ficam sempre, as pessoas fantasiadas, desfilando naquelas pontes, aquelas ruelas. É incrível. E alguns bailes também acontecem na cidade por conta do carnaval. Então, é interessante ir nessa época de fevereiro. Bom, uma outra atração legal
e muito interessante é visitar as duas ilhas, que são Murano e Burano, com B. Né? Burano era uma antiga aldeia de pescadores, muito bonitinha, toda coloridinha, um primor. Linda, 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 linda. Tem uma tradição de trabalhar com rendas, são as melhores rendas, elas até se assemelham àquela renda lá do Nordeste de bilro, né? Então as mulheres fazem aquilo tudo, aqueles pontinhos com agulhas, né? Tudo feito à mão, uma preciosidade. Fora o lugar, que é uma graça, né? Super tranquilo. Normalmente, quando eu faço o passeio, eu saio de manhã, pego o barquinho lá, contratado, vou primeiro a Murano, visito uma das fábricas de Murano. O Murano não é uma visita na cidade, é uma visita às fábricas, onde você vai ter uma apresentação maravilhosa, né, do processo, de como é feito o vidro de Murano, e eles fazem umas peças incríveis, lindas, lindas, lindas. Claro, eles te apresentam, te mostram e depois abrem a loja para você. E aí você pode sair lotado de cristal. Se quiser, pode sair até com um lustre desse aí que eu coloquei para trazer para o Brasil. Mas é complicado. Então, são dois passeios que valem muito a pena. Então, claro, se você não tem tempo, não pode fazer o passeio das ilhas, não tem problema. Dentro de Veneza também tem umas pequenas fábricas de Murano que fazem exatamente a mesma coisa. São salinhas menores, onde tem uma apresentação para o grupinho de pessoas, do processo de sopro, que é uma arte que é passada de pai para filho e sobrevive até hoje, né? É caro, claro, é um trabalho totalmente manual, artístico, mas é de uma beleza incrível. Então, e é o grande souvenir de Veneza, além das máscaras. É isso que eu queria apresentar para vocês. E não tive tempo de preparar mais coisas, mas eu tenho uma segunda parte que vai tocar aí um grupo de pessoas que participam desse nosso projeto há tantos anos. E aí foi quando, em 2005, Veneza foi invadida por um grupo de amarelinhos. Aí essa é a nossa turma que desceu em Veneza com tudo, muita gente. Então, Veneza tem um valor assim muito grande para Coglin e para a equipe Coglin, né? Então, Veneza vista de cima, pelo terraço do navio, para poucos, hein? E eu estava lá. Que bom. A invasão continua. Nossa querida amiga Renate, olha lá o Almeida, Lino, Gildo, Juan, todo mundo que participou desse projeto incrível. Essas fotos são todas daquela época. Coglin avec elegance, Eduardo Coglin, olha a logo ainda antiga da Coglin. E a beleza é para poucos. É isso. E assim eu finalizo a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado.